Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Mateus 6, do 7 ao 15. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai, que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós pararmos para observar os evangelhos da quaresma, desse tempo quaresmal, desde a quarta-feira de cinzas até aqui, e se você observar os próximos até o final da quaresma, de modo muito especial, a igreja vem propor para nós leituras, evangelhos que vêm nos convidar à oração, como o de hoje, mas também que vem nos convidar à conversão, à mudança de vida. Por quê? Porque a igreja está muito preocupada com a nossa salvação. Digo muito preocupada no sentido de a igreja quer que todos nós sejamos salvos. Porque a própria igreja diz que existe uma única coisa que nos afasta do céu e nos aproxima do inferno. Uma única coisa. Que se não observarmos, a gente perde o céu e vai para o inferno. E essa coisa se chama pecado. Aquilo que abre a porta do inferno para nós, que fecha a porta do céu, é o pecado. Porém, tem um detalhe. Nós temos liberdade de escolher para onde queremos ir. Queremos ir para o céu ou para o inferno? Queremos pecar ou não queremos pecar? Acontece que todos nós somos pecadores, bem verdade. Mas no evangelho de hoje, Jesus ele vem ensinar para nós a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso. E daí eu poderia pegar alguns detalhes dessa oração e meditar aqui com você, porém, eu quero ficar com a base desta meditação de hoje. Por exemplo, eu poderia explicar para você porque inicialmente Jesus fala Pai Nosso que estais nos céus, no plural. E depois, quando ele fala de céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no singular. Mas isso aí a gente deixa para um outro momento, num vídeo um pouco mais longo. Poderia falar sobre algumas outras coisas também, mas a centralidade da meditação hoje, de modo especial que eu quero passar aqui para você, é aquilo que Jesus mesmo reforçou nesse próprio evangelho. Quando ele finaliza a oração do Pai Nosso e diz, livra-nos do mal. Poderia parar por aí, mas foi o que ele fez. Com efeito, se perdoardes as faltas um dos outros, também vosso Pai, que está nos céus, perdoará as tuas faltas.
os teus pecados. Mas se você não perdoar o pecado do outro que cometeu contra ti, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas faltas. Jesus ele veio reforçar essa questão do perdão. Do versículo 12. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ele veio reforçar sobre a questão do pecado, do perdão. Mas por quê? Porque a igreja está preocupada com a nossa salvação. E se a igreja está preocupada com a nossa salvação, a igreja vem dizendo, desde a quarta-feira de cinza até hoje, que o único mal, a única coisa que nos afasta do céu, que fecha a porta do céu e que abre a porta do inferno para nós é o pecado. E quando eu digo a igreja, eu me refiro àquele também que é a cabeça da igreja, Jesus. Ele que está falando aqui. A única coisa que nos afasta é o pecado. Por isso ele reforça. Perdoa. Porque se você perdoar, você também será perdoado. Quaresma é tempo de conversão. Observa que desde antes da quaresma, a igreja já vinha falando isso pra gente. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho já vinha falando isso pra gente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas conversão não é simplesmente levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Eu não estou aqui fazendo duplo sentido ou dizendo dos nossos co-irmãos protestantes que de forma sei lá, chacota, não estou dizendo isso não, porque católico também levanta a mão e diz eu aceito Jesus como meu Salvador. Não estou me referindo a eles não, estou me referindo a nós católicos mesmo. Então eu sou um convertido, eu vou para a missa todos os domingos, eu sou do grupo da Legião de Maria, eu sou do Terço dos Homens, eu sou de tal coisa, eu toco violão na igreja, então eu sou do Ministério de Música, ou eu sou padre, eu sou um bispo, eu sou... Tá, beleza. E conversão é só isso? É só um serviço? Não. A conversão tem que ser completa. Eu não posso dizer que eu sou convertido, mas ter mácula do passado. Mas ter ali resquícios de algo que precisa ser resolvido, que está ainda ali castigando, que está ali ainda maltratando. Que somos pecadores, nós somos. Isso, todos nós sabemos disso, mas também não precisamos nos apegar a isso e dizer, eu sou o pecador, aqui está, eu sou o pecador. Né? Aqui é minha carteirinha de pecador, mas aqui é a minha carteirinha de misericórdia de Jesus. Então, mesmo sendo um pecador, Jesus é misericordioso. Não, nada disso, não é bem assim não. Tá? Então, vou continuar no pecado porque Jesus vai continuar na misericórdia. E ele é maior. Dá para ver que a misericórdia é maior. Não é assim que funciona. Jesus ele é bem claro. Tu quer perdoar? Perdoe também. Né? E você dizer que é pecador e continuar pecando, se apegar a isso para continuar pecando, tá errado. Eu sou pecador, mas eu quero cada vez mais diminuir isso aqui. Né? Fazer assim, diminuir cada vez mais e diminuindo. E aí a misericórdia de Deus cada vez mais vai aumentando na nossa vida, no nosso coração. Mas além disso, além de deixar o pecado, além de ser uma pessoa melhor, é perdoar aqueles que nos ofenderam. É liberar perdão, porque só assim a gente vai conseguir ser perdoado. Porque a Bíblia é clara. Jesus ele é claro. Aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, Filho de Maria, ele é muito claro. Se tu quer ser perdoado, é isso que ele está falando aqui. Tanto que ele ensinou essa oração tão bela, tão rica do Pai Nosso, que nós católicos rezamos todos os dias, inclusive várias vezes ao dia, rezamos em toda missa, em todo encontro, reunião de grupo, encontros enfim, de grupo no sentido encontro de casais, encontro da renovação carismática, encontro de tanta coisa, eventos, a oração do Pai Nosso está sempre presente. Porque a oração, como diz na missa, vamos rezar a oração que o próprio Deus nos ensinou. Essa é a oração que o próprio Deus nos ensinou. Mas conversão vai além disso. Além de rezar. A conversão exige de nós mudança de vida. A conversão exige de nós uma liberação de perdão.
mais uma vez, dizer: existe o pecado. E o pecado é o único ponto que nos leva para o inferno, é o único ponto que nos afasta do céu. Mas para vencer o pecado é necessário se afastar e, mais ainda, perdoar. Acredite, se você perdoa, você peca menos. Pode ter certeza disso. Libere perdão e você vai pecar menos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Só uma formação muito rápida, que enquanto eu levanto para ir-se embora, uma formação bem rapidinha mesmo. A oração do Pai Nosso, quando a gente faz, está rezando um terço, está no grupo, tem algum momento, mas livrar-nos do mal. Amém. Na Santa Missa, mais livrar-nos do mal e para. Na missa não se diz amém na oração do Pai Nosso. Beleza? Termina a oração do Pai Nosso, mais livrar-nos do mal e aí para. Tá bom? E aí o sacerdote continua, livrar-nos, enfim. Mas nas orações normais, no terço, nas orações normais, mais livrar-nos do mal. Amém. Resumindo, no Pai Nosso, na missa não se fala amém. Valeu, vou deixar isso aí. Comenta aqui se você sabia disso, que não se diz amém no Pai Nosso, na Santa Missa.